para você que está aqui, presencial. Esse é considerado pelos cristãos estudiosos em todo o mundo como o texto áureo do Evangelho. Fala comigo, texto áureo. Ou melhor, texto em destaque de todo o Evangelho, de toda a Bíblia. Vamos saber as grandezas que existem em João 3,16, nesse especial de Páscoa. E eu quero fazer um retrospecto com você sobre a palavra Páscoa, onde ela nasceu, o significado que tem para o mundo antigo, para os judeus e para, enfim, os cristãos. Amém, meus irmãos? Mas vamos ler, por favor, se você pode, você que está aqui, fica de pé. Está escrito assim, leia: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por esse versículo? Pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados, primeiro eu vou falar para você o que é Páscoa, e depois eu vou dizer para você as grandezas de João 3,16, amém? A Páscoa, para você que é bíblico, cresceu num contexto religioso e evangélico, você deve acreditar que a Páscoa nasceu lá no Egito, quando Deus mandou o povo celebrar a Páscoa, matando ali um carneiro, comendo depressa em família, passando o sangue no umbral da porta. Você pode imaginar que a Páscoa surgiu ali, no Velho Testamento. Mas eu observo, estudando a fundo diversos outros livros, que é importante você saber que o apóstolo Paulo não lia só o Pentateuco, ele não lia só os livros de Moisés, mas ele também estudava história para ter argumentos. Quando você estuda só a Bíblia, você não sabe explicar por que os cristãos davam todos os seus bens no pé dos apóstolos como oferta. E você também é induzido a pregar que aquilo é uma forma de sacrifício agradável a Deus, de dar tudo que tem. Mas quando você estuda também a história, se inteira da história, para depois de entender o que a Bíblia está dizendo, você entende que os cristãos só davam tudo aos pés dos apóstolos, não era por amor à obra, como muitos pastores alegam, e sim porque havia uma perseguição ferrenha em todo aquele que se dizia cristão. A partir do momento que você se tornasse um cristão, a sua fazenda seria confiscada pelo governo, a sua empresa seria confiscada, os poucos bens, a sua casa seria confiscada. Então, antes que o governo confiscasse os bens dos novos convertidos, eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. E nos pés dos apóstolos, eles comiam ou tinham tudo em comum. O sabonete que comprava para um, comprava para todos. O arroz que alimentava um, alimentava todos. E assim tinham a esperança de comer tudo juntos, até acabar, com a esperança de Jesus voltar antes que a riqueza da igreja acabasse. Por isso você vai ouvir a igreja primitiva, todo mundo chora, oh, não tem mais crente como na igreja primitiva, olha o amor desse povo, irmão. Eles vendiam tudo e traziam aos pés dos apóstolos. Não, é falta de conhecimento histórico. Só traziam tudo para não perder tudo. Ou você trazia tudo, vendia, depositava aos pés dos apóstolos, ia comendo tudo numa conta conjunta com todo mundo, ou o governo abocanhava tudo, confiscava e te deixava sem pé, ou como diz o goiano, com a mão na frente e a outra atrás. Então não é de se admirar dos pastores. Se você não estuda história, você não descobre que o governo confiscava bens de cristãos, mais que confiscar bens de cristãos, eles matavam, viu? Alguns até prendiam, matavam, jogavam para leão. Antes que isso acontecesse, eu vendia tudo que tinha, entregava para o pastor Pedro administrar, e ia comer do que ele oferecesse. Ofereceu pão e vinho, amém.
Ofereceu só o pão seco, amém, vamos comer até acabar, na esperança de que Jesus volte para nos buscar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então você nunca vai ver Paulo lendo só a Bíblia. Quando Paulo está na cadeia, ele faz um pedido a Timóteo, e o pedido é esse: quando você vier, me traga a capa, estou com frio, e traga também alguns livros. Paulo lia, Paulo era informado, Paulo gostava de aprender. Isso é um bom sinal para mim, para você. Nós não somos alienados. A ciência, para nós cristãos, ela não nos afasta de Deus. Quanto mais entendidos ficamos, mais aproximados de Deus nós nos encontramos, porque Deus é o professor da sabedoria. Deus tem prazer em ensinar, e quanto mais eu me informo, mais eu percebo que um Deus tão poderoso existe e está no governo de todas as coisas. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pastor, então onde nasceu a Páscoa? Segundo alguns livros sobre a humanidade, a Páscoa nasceu no Círculo Polar Ártico. Fala comigo, Círculo Polar Ártico, naquela região. O que acontece, pastor, no Círculo Polar? Então não nasceu no Egito? Não. Deus é um Deus de data. Deus vai pegar um momento que a humanidade já conhecia, para exemplificar para eles o que faria. Fala comigo assim, Deus é de data. Deus é professor. Deus pega algo que já era conhecido e tipifica o que vai fazer com Israel. Olha só, a humanidade conhecia que na região do Polar Ártico existiam as 4 estações do ano de uma forma mais movimentada. Preste atenção, nós estamos num país tropical chamado Brasil. Aqui a diferença é mínima entre primavera, verão, outono e inverno. Se você não me avisar, ou eu não sentir aquele friozinho de junho, eu não percebo que eu estou no inverno. Mas no Polar Ártico, a manifestação das 4 estações são muito mais fortes e contundentes, ao ponto de que as pessoas que lá moram trabalham no verão para comer durante o inverno. Sabe por que brasileiro não tem poupança? Sabe por que brasileiro é pego no contrapé quando tem uma crise como essa? Porque ele não está acostumado com inverno. O brasileiro não sabe trabalhar para juntar e comer amanhã no inverno. Ele não tem essa cultura. Aqui todo dia tem sol, 24 horas por dia, então vou preocupar com o inverno para quê? Vamos comer, como diz o ditado, vamos beber, se alegrar, porque amanhã morreremos. O brasileiro não tem a cultura de se preparar para o inverno, diferente das pessoas da região do Polar Ártico. Ou você trabalha e junta no inverno, ou você morre de frio, sem lenha e sem comida durante o inverno. Então a própria localização do planeta te instiga, te ensina que você tem que trabalhar, que você tem que poupar, que você tem que se preparar para um momento terrível chamado inverno. Fala comigo assim, o inverno. Pastor, o que acontece no inverno? As folhas caem, a paisagem entristece, os coelhinhos param de correr nos campos, as grandes caças se escondem como ursos nas suas tocas. O que mais, pastor? O lago congela, fica quase impossível pescar um peixe. O que mais que acontece no inverno? O céu fica cinzento, sem cor, e você fica prisioneiro dentro da sua própria casa, numa quarentena muito maior que a do coronavírus. Você fica prisioneiro dentro da sua casa, ao ponto de não poder mal pôr o pé para fora. Isso é um inverno no Polar Ártico. E o que acontecia com a civilização lá atrás, pastor? Acontecia que, quando chegava-se o inverno, todo mundo se contristava, se retraía, fechava as portas, matava o porquinho, punha a banha na panela e ia viver daquilo ali até acabar, com a esperança de que o inverno acabasse depressa, para voltar à normalidade, voltar a trabalhar. O inverno é conhecido pelos humanos, pela humanidade, como período de escuridão, período de tristeza, período de frieza, um período sem vida, um período sem atividade, um período escravo, onde você se torna escravo da sua própria casa, tendo que estar ainda preparado para aquilo. Até aqui vocês entenderam, diga amém? Então Deus pega um exemplo clássico que já existia no mundo. Ao contrário do que muitos cristãos pensam, a Páscoa não foi instituída no Egito por Deus para o seu povo, sim,
mas a Páscoa já era mundialmente conhecida como um período de transição. Fala comigo assim, período de transição. Pastor, que período de transição que era esse? Olha o tanto que Deus gosta de ensinar, olha o tanto que Deus é sábio. Do inverno rigoroso, sem vida, sem cor, sem flor, sem sol, sem animais pulando para aqui e para ali, sem caça abundante, a fome ameaçando o tempo todo. Você abre as suas reservas e olha e fala, meu Deus, se o inverno não acabar eu vou ficar com fome, se o inverno não acabar eu vou morrer de fome. A incerteza, o período de a travessia entre o inverno, fala comigo, primavera, verão, outono e inverno, fala. Não, gente, eu estou falando sozinho. Primavera, verão, outono e inverno. O que é Páscoa para os antigos, pastor? Passagem. Passagem de quê? A passagem entre o inverno e a primavera. Fala comigo assim, depois do inverno vem a primavera. Então você vai entender o que significava Páscoa para os antigos. Páscoa para os antigos era festa. Era o sinal que o inferno do inverno estava acabando. Era sinal de que você não ia morrer de fome. As árvores começavam a derreter, as cachoeiras voltavam a correr a água, as flores começavam a brotar, e adivinha que mais que aparecia no cenário? Coelhinhos começavam a pular do meio do matinho, correndo para cá e para lá, ou seja, caça em abundância, fartura, carne, proteína. Quando o inverno estava acabando e entrando a primavera, os galhos secos cobertos de gelo das árvores se arrebentavam brotos lindos à luz do sol, e tudo começava a ficar colorido, igual essa plantinha bonita aqui, apesar que essa é artificial, mas tudo bonitinho. O mundo ganhava cor. Olha só o tanto que Deus é didático, olha só o tanto que Deus é perfeito. O mundo ganhava cor. Daí vem a tradição do coelhinho. O que coelho tem a ver com Páscoa, pastor? Com a Páscoa dos judeus, nada. Mas com a Páscoa da humanidade, que Deus queria tipificar para o seu povo, simbolizava a alegria dos animais saindo do casulo, do esconderijo e voltando a pular alegremente entre as relvas coloridas, marcando então o início de uma primavera. Fala comigo assim, saindo do inverno e entrando numa primavera. Agora fala assim, mas por que Deus então instituiu a Páscoa para os hebreus? Por que, pastor, que Deus instituiu a Páscoa para os hebreus? Deus estava dizendo para os hebreus assim, olha, está acabando o inverno da escravatura, está acabando o período em que você será escravo do medo. Olha só o mundo ganhando cor, olha a terra prometida que eu vou entregar para vocês, olha o fim do seu choro, olha o fim da incerteza, olha a prosperidade chegando, olha o mundo ganhando cor aos seus olhos. A Páscoa é o sinal de uma grande mudança drástica, de um período horrível de inverno para uma primavera colorida. Deus tem Páscoa para você, Deus tem Páscoa para o povo dele, Deus teve Páscoa para o povo no Egito. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha só, a frieza do Egito vai passar, minha filha, a frieza, esse mundão sem cor, de escravidão vai acabar. Olha que eu estou colorindo um novo cenário para você, você vai cantar com liberdade, o meu povo será plantado numa terra próspera, eu vou abençoar o meu povo. Se alegrem, porque está chegando a primavera na vida de vocês. Era isso que Deus estava dizendo. Quem consegue entender, diga amém. Então Deus pega algo que já existia, para que o seu povo entendesse a grande mudança que se daria na sua vida a partir daquele momento. A partir do momento em que o sacrifício foi oferecido, a partir do momento em que o sangue foi aspergido dos umbrais das portas, o povo estava celebrando uma grande mudança de paradigma, uma grande mudança de locação, uma grande mudança total na sua vida, na sua hegemonia, na história do seu povo. Deus estava tirando o povo de uma escravidão e plantando em uma terra que mana leite e mel. Era isso que Deus estava dizendo ao seu povo através de Moisés, quando mandou celebrar a Páscoa. Quem pode dizer amém? Fique empolgado. Eu fico empolgado, eu não dou conta de passar tudo do jeito certo, mas quem está entendendo daqui, diga amém de novo. Então, olha só, Deus tem uma Páscoa para todo ser humano. Se você reparar bem a sua vida era um inverno sem Deus. Estava vivo, mas não sentiu o calor da presença.
Estava vivo, mas não enxergava a beleza da singeleza das flores. Estava vivo, mas estava numa frieza tremenda. Quando Jesus aparece no cenário da nossa vida, Ele também promove uma Páscoa. Eu quero profetizar uma Páscoa sobre todos aqueles que estão entendendo o que eu estou dizendo essa noite, através da palavra de Deus. Então, primeiro passo, a Páscoa não nasceu no Egito. A Páscoa foi celebrada no Egito. E Deus usou algo que já existia, transição de trevas para luz, de inverno para primavera, de gelado para quente, de sem alimento para fartura, de lugar depressivo para alegre. Você sabia que o sol interfere na vida das pessoas, Vilma? Vamos fazer um estudo pequenininho de música. Você vê aqui no Brasil que o sol brilha muito? É música, o povo é animado. E você vai nos lugares de país quente, é tudo. O sol tem a ver até com o seu temperamento. Vai em países frios, como Londres, aquelas músicas depressivas assim. Frio. O frio, ele trabalha inclusive no nosso comportamento, no nosso temperamento, nas nossas atitudes. Pode olhar para você ver, as músicas mais depressivas, pesadas e para baixo, são músicas compostas em regiões geladas, em regiões frias, onde o sol não brilha, como brilha aqui na América do Sul, por exemplo, 14 horas por dia, por exemplo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Deus tem um novo cântico para o seu povo. Deus tem um novo cântico. Quando você entende a Páscoa e passa pela Páscoa, até a sua canção muda de cor e de tom. Até as suas expressões de louvor mudam. Você começa a fazer coisas que você nunca fez. Você começa a ver beleza. Você olha assim, meu Deus, mas não é a mesma árvore que está de frente à minha casa? Por que será que eu estou tão radiante com essa árvore? Árvore que eu falei? Árvore. Por que eu estou tão radiante com essa árvore? É o sol da justiça que começou a brilhar sobre o inverno obscurecido da sua vida, e você começa a ver beleza em todas as coisas, beleza na sua forma de olhar, na sua forma de agir, nas pessoas que estão à sua volta, nos parentes que estão à sua volta, e assim sucessivamente. Amém, gente? Beleza, vamos falar da Páscoa. Já falei mais ou menos da dos judeus, né? Mais uma vez, Deus como professor ressalta a Páscoa. Primeiro ele ressaltou a Páscoa da humanidade, passando do frio para uma nova vida, da escravidão para uma terra prometida. Ele pegou a Páscoa celebrada pelos povos antigos, onde faziam festa quando viam os coelhinhos saindo das tocas, e fez para eles o seguinte: a partir do momento de hoje que vocês estão celebrando a Páscoa, vocês estão celebrando a passagem do inverno existencial para uma nova vida na terra prometida que eu estou dando a vocês. E tudo isso não te custou nada, custou o sangue desse cordeiro que vocês matou. E o cordeiro que foi morto pelo povo de Deus no Egito apontava serenamente para Cristo, o sacrifício perfeito, que também seria morto por nós, e o seu sangue também profeticamente, tipologicamente, cobriria os umbrais da nossa existência, nos livrando do fantasma da morte, ou melhor, da segunda morte, que é a condenação ao inferno, a perdição da nossa alma. A partir da cruz de Cristo, celebramos a terceira Páscoa da humanidade. A primeira é natural, a segunda é profética, e a terceira é definitiva. A terceira Páscoa é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é morto no meu e no seu lugar. A partir do momento que o sangue de Jesus é aspergido sobre nós, nós também saímos de um inverno, nós também saímos de um lugar sem graça, de um lugar sem cor, e passamos a ter uma vida eterna. Ei, a vida no inverno é limitada, missionária. A vida no inverno é limitada até o seu alimento acabar. A vida no inverno é tipo assim, é minha vida. Se passar dos 80, eu posso dar glória a Deus. Essa é a vida no inverno. Sabe qual que é a vida que Deus tem para você na Páscoa? Na passagem do inverno para a primavera? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não tem mais poder sobre aquele que experimenta a Páscoa perfeita chamada Jesus. Hoje é noite de Deus tirar muita gente do inverno e transportar para uma nova primavera na sua existência, e dizer para você assim: o seu nome está escrito no livro da vida. Você não precisa mais temer a sua
sua existência no inverno, porque eu já paguei um preço por você na cruz. Quem entendeu até aqui, diga amém. E esse versículo que lemos no começo é o texto áureo dessa Páscoa maravilhosa. Esse versículo é o ingresso para essa Páscoa maravilhosa. Não sei se você sabe, mas a Páscoa tinha um número de convidados. Vocês juntam lá no Egito. No Egito vocês juntam lá, uma casa com a outra, para vocês comer o cordeiro inteirinho até amanhecer o dia. Tinha hora, tinha endereço, tinha uma cerimônia a ser feita e tinha o número de convidados. A Páscoa definitiva, chamada Jesus, também tem. Qual é, pastor, a semelhança? A semelhança é que a Páscoa chamada Jesus também tem um ingresso. Se existisse um ingresso que você pudesse apalpar, esse ingresso seria João 3:16. Sem compreender as grandezas de João 3:16, homem nenhum está apto a participar da Páscoa definitiva, libertadora, chamada Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem compreender esse versículo, eu não posso compreender a salvação. Quantos de vocês já não ouviram falar? Jesus morreu por todo mundo e para todo mundo. Levanta a mão, deixa eu ver. Vai para você ver. Falta de compreensão das letras do ingresso. Vamos ler o ingresso de novo. Está escrito assim no seu ingresso da Páscoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Lê essa parte comigo. 1, 2, 3 e... Para que todo aquele que nele... Então Jesus não morreu por todo mundo não, meu filho. Jesus não morreu na cruz para salvar a humanidade. Que humanidade? Jesus morreu para salvar aquele que nele crê. Se você é um dos que nele crê, dá um glória a Deus, porque você está dentro dessa festa de Páscoa. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus por esse versículo aqui, ó. Aplauda, bem forte. Eu sentei para aprender. E numa das vezes que eu estava sentado como você, eu ouvi meu sogro explanar as grandezas de João 3:16. Fala comigo, as grandezas de João 3:16. Vamos ler comigo, vou tentar recordar com você. Está aqui o versículo, né? Lê as duas primeiras palavras comigo no 3. 1, 2, 3 e... muito bom. Deus, o maior ser do universo. Olha as grandezas de João 3:16. Porque Deus, as duas primeiras palavras, o maior ser do universo. Fala comigo assim, o maior ser do universo. A terceira palavrinha, 1, 2, 3 e... Amou. O maior sentimento do universo. Faz assim comigo, segunda grandeza. A primeira é Deus, a segunda é amou, é a atitude de amar, o verbo amar, a atitude mais nobre do universo, a maior. Diga comigo aqui, ó, o mundo, 1, 2, 3 e... O mundo. Deus amou, o que é, pastor? O mundo. O que é o mundo? Nas grandezas de João 3:16, o maior grupo de pessoas. Olha as grandezas. De tal maneira, fala comigo, de tal maneira. Pastor, o que é de tal maneira? Tipo assim, ó, não tinha grau de expressão, não tinha como falar o tanto. Então ele diz assim, Deus amou de tal maneira. O que de tal maneira significa na Bíblia, pastor? O que significa de tal maneira? O maior grau de explicação. Foi de tal maneira que ele te amou. Não tem como descrever, ou mencionar, ou medir o tanto que ele te amou. Foi de tal maneira. Põe a mão no coração e fala assim, Deus me amou de tal maneira que eu não posso explicar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quantas grandezas eu falei? 4, vamos ver. Deus amou o mundo de tal maneira. 4 grandezas. Que deu
Que deu? Fala comigo assim, deu. O maior gesto. A Bíblia diz que é melhor dar do que? O maior gesto está também em João 3,16, a quinta grandeza, dar, está na Bíblia. O seu filho unigênito. Que grandeza que é essa, gente? O maior presente do universo. Seu filho unigênito. Sexta grandeza. Sétima grandeza. Para todo aquele que nele crê. Que grandeza que é essa, gente? A maior oportunidade. Está aberta para quem quiser. Quem quiser. A maior oportunidade do universo para todo aquele que nele crê. Tipo assim, você quer? Vem. Quem tem sede, venha e beba de graça dessa água da vida. A maior oportunidade. Sétima grandeza, a maior oportunidade para todo aquele que nele crê. Não pereça. Fala comigo assim. É oitava já grandeza? É? Oitava grandeza. Não pereça. Fala. A maior salvação, gente. Já imaginou o que é perecer no fogo do inferno a vida inteira, a eternidade inteira, sem ter como sair de lá, Vilma? A maior salvação, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala comigo assim, a vida eterna é o maior dos dons, literalmente. Pastor, mas não é o amor? Não. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha as grandezas que existe em João 3,16, conhecido como texto áureo da Bíblia. Essa é a frase que está escrita na sua nova Páscoa, no convite feito para você nessa nova Páscoa. Se você entende esse amor de Deus tão inexplicável, se você aceita essa grande oportunidade, se você reconhece que Jesus é o maior prêmio que um homem poderia receber, você está apto a participar dessa Páscoa e nela não mais perecer, não mais temer, não mais viver de uma forma que você tivesse no inverno da sua vida, mas experimentar as cores de uma nova primavera que Deus tem para você. Você entendeu até aqui? Diga amém, meus irmãos. Fique de pé, você que está aqui, você que está pela internet, espero que você esteja entendendo também. Me permita fazer uma oração de Páscoa com você. Leva o seu pensamento a Deus aí. Soberano Deus, nessa noite de Páscoa cristã, eu te louvo pelo privilégio de aprendermos sobre o significado da Páscoa, tanto para os povos antigos, como para os povos, o teu povo na terra do Egito, quanto para nós hoje, Senhor, na dispensação da graça. Deus, eu te louvo pela Páscoa, que é a passagem de um período de inverno para a primavera, que é a passagem da morte, da escravidão do Egito para a liberdade, a terra prometida, que é a passagem, Senhor, desse mundo de engano sem cor, para uma vida eterna contigo, e não nos custou nada, custou seu sangue derramado na cruz, custou a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, como pastor, eu abençoo todos aqueles que estão chegando ao alcance dessa voz, seja pela internet, seja presencial nesse salão, e digo, Senhor, que um novo tempo está chegando, Senhor, uma nova primavera está raiando, o inverno já está passando, já posso ouvir o som dos pássaros cantando nas árvores que desabrocham as suas flores, Senhor, já posso ver, Senhor, as animálias correndo pelos campos verdes, já posso ver um novo tempo, uma nova era, Senhor, uma nova era de salvação, uma nova era de transportação, Senhor, das trevas para a luz. O frio do inverno, Senhor, cederá lugar para o sol da justiça que vai brilhar na vida daquele que tem o Senhor como Salvador, que reconhece que precisa do Cordeiro da Páscoa, que reconhece que precisa do sangue vermelho nos umbrais das portas, que reconhece que a Páscoa verdadeira é a Páscoa que o Senhor tem para mim, Senhor. Antes bebia, agora não bebe mais. Antes roubava,
roubava, agora anda em justiça e santidade. Antes era perdido, hoje foi encontrado. Antes não era povo, mas agora é povo eleito exclusivo do Senhor. Pai, toda a depressão sai com o inverno quando encontramos a verdadeira Páscoa. A primavera desabrocha na vida daquela que compreende que só Cristo pode tirar o inverno existencial da nossa vida e fazer aparecer as cores de uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos concordam com essa oração? Levante a sua mão para o céu, levante e diga: muito obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Vamos cantar só um pedacinho para Ele, que Ele é lindo. Ele é nossa Páscoa, vai. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Canta para Ele, vai. Jesus, lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Sinta o inverno passar, sinta a primavera chegando em sua vida, um novo tempo de celebrar e de cantar. Toda a depressão agora vai embora e o sol da justiça nessa hora vai brilhar, vai brilhar. É a Páscoa de Deus que acabou de chegar, que mudou o seu cativeiro. Páscoa é o Cordeiro de Deus que fez tudo novo, tudo mudar. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Diga para Ele, vai. Jesus, para terminar, lindo és, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quantos compreenderam essa mensagem de Páscoa? Aplaude Jesus bem forte. Tem um envelope aí na sua cadeira assim, ó. Eu convido você para ofertar nesse domingo de Páscoa. Não se intimide se você não tem nada. Mais uma vez eu digo, não é só porque vocês estão aqui já nos conhecem, mas porque tem muita gente nos acompanhando pela internet. Aqui no Povo Eleito não vale quem oferta mais, quem oferta menos, ou quem não oferta com quem oferta. Por isso nós desenvolvemos o envelope, para que ninguém saiba o que tem dentro do seu envelope, para que você possa ofertar desinibidamente, trazendo até o altar do Senhor a sua oferta de amor. Eu disse para você em João 3,16 que a maior atitude é dar, porque Ele amou tanto que deu, Ele nos deu seu Filho, e agora nós também podemos ofertar segundo a medida da nossa fé, do nosso amor e a nossa condição na sua casa. Amém, meus irmãos? Continuo deixando em aberto aqui para todos que queiram organizar as cestas básicas. Tem muita gente precisando nesse momento. Muitas pessoas vão estar precisando nesse momento. Eu quero doar umas 2 ou 3, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão precisar nesse momento. Inclusive abrir para quem está na internet, que quer doar cestas básicas para a igreja, está distribuindo, segundo a necessidade do povo de Deus. Faça isso. Você será bem recompensado em nome de Jesus. A irmã Ana já está encabeçando essa distribuição aí, né, irmã Ana? Mais alguns irmãos do Povo Eleito. Essa cesta, irmãos, não é para nós não. Não é para nós do Povo Eleito, mas é para aqueles que precisarem nos procurarem para isso. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode trazer sua oferta até o altar. Considera-se terminada em nome de Jesus essa reunião. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.